Olá, aluno. Sou o professor Ali Mohamed Jarra. Vamos tratar na aula de hoje sobre Previdência Social. Para começar, vamos verificar o que dispõe o artigo 201 da nossa Constituição. A Previdência Social se organizada por forma de regime previdenciário, no caso o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo, tem que pagar, não adianta, e filiação obrigatória, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da Lei A. Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Por favor, não errem isso. Salário, família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, somente baixa renda, esses dois benefícios. E pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Aí no caso, isso aqui é o cerne da Previdência Social, que ela é constituída em regime geral de caráter contributivo, ou seja, para você poder usufruir dos benefícios previdenciários, você tem que contribuir, através de contribuição social, e a filiação também é obrigatória. Obrigatória para quem exerce atividade remunerada enquadrada como obrigatória. No caso, esse enquadramento é feito por lei. Mas, em regra, praticamente toda atividade remunerada está enquadrada como filiação obrigatória. Além disso, o regime geral ele tem que observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Isso significa o quê? Que a sistemática de arrecadação, a sistemática que é controlado o dinheiro que entra no regime geral, tem que manter a saúde financeira da Previdência, porque ela não pode entrar em colapso. Isso seria inadmissível e seria o fim de muitas vidas, com certeza, porque a maioria das pessoas, quando chega em idade avançada, depende basicamente de benefício previdenciário. Infelizmente, é a situação no Brasil no momento. Aí, no caso, a Previdência tem que cobrir eventos, os sinistros que a gente ocorre durante a vida, que seria os casos de doença, com auxílio-doença, auxílio-acidente, invalidez, que é abarcada pela aposentadoria por invalidez, a morte, que acaba gerando pensão por morte, no caso, e a idade avançada, que gera aposentadoria por idade por tempo de contribuição. Não precisa ficar se preocupando muito agora com os benefícios que eu citei, porque eles serão tratados em momentos específicos. Por enquanto é bom saber que a Previdência cobre esse tipo de evento. Quanto à proteção à maternidade, especialmente à gestão, estamos diante do salário maternidade, que é o benefício pago à mãe do nascimento até um determinado tempo. No caso, a proteção do seguro, proteção do trabalhador em situação de desemprego voluntário, eu até marquei aqui, em relação apenas ao involuntário. Então, se a prova chegar lá, não, a Previdência ela cobre, ela atende a proteção ao trabalhador na situação de desemprego voluntário. É aquele caso que o cara foi lá, não, cansei de trabalhar aqui, vou chutar tudo. O cara vai lá e pede as contas, não. A Previdência não cobre esse caso. Salário família e auxílio reclusão são dois benefícios específicos para o pessoal de baixa renda. E a pensão por morte é no caso de falecimento. Como podemos observar, a Previdência ela é contributiva. Ou seja, só tem direito de receber os benefícios quem contribui. Vou marcar aqui. Essa é a regra. Então, tem que ter contribuição social para poder usufruir dos benefícios previdenciários. Essa é a regra. De uma forma bem simplificada, a Previdência ela equivale ao quê? Ela equivale à contratação de um seguro comum. Seguro de carro, por exemplo. Todo ano você renova o teu seguro lá com a tua seguradora. Que é onde você paga mensalmente, no caso da Previdência, um valor, que seria as tuas contribuições sociais, e estará assegurado contra algum sinistro. Quando você paga lá o teu seguro do carro e bate o teu carro, aquilo é um sinistro. Você paga lá aquele valor anual para a seguradora te cobrir em relação àquele sinistro. Já a Previdência é mais ou menos isso. Você paga um valor mensal para cobrir, no caso, a tua saúde, você, enfim, assegurar você no caso de sinistro. Quais serão os sinistros cobertos pela Previdência Social? Seria idade avançada. Chegou lá aos 65 anos de idade, você quer aposentar.
Você não vai trabalhar de eterno, você não vai trabalhar para sempre. Uma hora você tem que aposentar e descansar. E curtir a tua vida, com seus netos, enfim. Invalidez também, você sofre algum acidente de trabalho, ou é acometido de alguma doença que é agravada e você não tem mais condição de trabalhar. Invalidez também, é outro sinistro que é coberto pela Previdência. A própria morte. Enfim, é uma coisa natural que todo mundo vai passar. Aí no caso, enfim, o indivíduo A vem a falecer e deixa esposa e filhos. Eles não podem ficar desamparados, por isso existe a pensão por morte. Então, de uma forma bem simplificada, a Previdência Social é um seguro que você contrata e garante que vai ser que a Previdência vai cobrir algum sinistro que ocorrer na sua vida. No caso, idade avançada, invalidez, morte, entre outros. Então sempre faça esse paralelo quando for estudar para ficar mais clara essa parte, né? Aí no caso, a cobertura dos eventos citados anteriormente é realizada por meio de seguintes benefícios. No caso, a doença ela é coberta por meio de auxílio-doença e por meio de auxílio-acidente. Ah, qual a diferença de um e outro? Basicamente o auxílio-doença é aquele que você está em casa, mas vai voltar. Tipo, não, você ficou afastado um tempo e volta. Já o auxílio-acidente, quando você sofre acidente, fica uma sequela no teu corpo, enfim, e você tem que conviver com a sequela pro resto da vida. Aí você tem direito ao auxílio-acidente. Claro que esse é assunto por outra aula, mas só para adiantar um pouquinho. Invalidez. A invalidez ela é cobertada pela aposentadoria por invalidez. Às vezes sofre um acidente, você recebe auxílio-doença, enfim, por algum tempo, fica lá e pô, e não melhora. Aí realmente você é considerado inválido, aí você tem que aposentar. Isso não é o ideal, né? A gente não deseja isso para ninguém, mas enfim, se vier a acontecer, você tem um benefício de aposentadoria por invalidez. Morte. Gera pensão de morte para a esposa, filhos, etc. E idade avançada, que é cobertada por aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. São duas categorias distintas também que serão abordadas no momento oportuno. Aí no caso, a proteção à maternidade se dá por meio do salário maternidade, que é devido no nascimento do filho ou na adoção da criança. É importante isso, porque seria uma desigualdade você não fornecer salário maternidade para quem adota. Porque tem até uma frase antiga, né, do povo mesmo, né, que é mãe quem cria. Essa que é a verdade. Não seria justo você adotar uma criança pequena, às vezes até recém-nascida, e não usufruir do salário maternidade. Seria uma injustiça sem fim. Esse é o meu ponto de vista, esse é o ponto de vista de muitos juristas. Então, por isso, que o salário maternidade é devido tanto no nascimento quanto na adoção. Isso é uma questão de justiça mesmo, tanto na adoção quanto no nascimento. Bem, dando continuidade, agora a gente vai falar da proteção do trabalho do trabalhador em situação de desemprego involuntário. Deixar bem claro que tem que ser involuntário. Essa proteção ela não é garantida por meio de seguro-desemprego. Não é. Muito aluno bom, muita gente boa erra isso. Por quê? O cara tá em situação de desemprego voluntário, o cara recebe seguro-desemprego. Não, gente, essa não é a proteção da Previdência Social. O seguro-desemprego, ele até é um benefício de caráter previdenciário. Concordo. Ele realmente tem caráter previdenciário. Só que ele não está na órbita do INSS, ele está na órbita do MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Apesar de ser previdenciário, quem trata dele, quem cuida dele é o Ministério do Trabalho. Então qual que é essa proteção que o trabalhador em desemprego voluntário tem direito? Essa proteção é o famoso período de graça. Vou até marcar aqui para você. Que é um período em que o desempregado fica sem contribuir para o RGPS, mas pode gozar de todos os benefícios previdenciários que tiver direito. Ou seja, o cara sai da empresa lá em março de determinado ano, dispensado sem justa causa, e deixa de contribuir para o INSS. Durante um prazo de 12 meses, ele fica sem contribuir para o INSS, para o RGPS, porém não perde a sua qualidade de segurado. Ou seja, durante esses 12 meses, ele vai ter direito aos benefícios previdenciários. Esse prazo sempre é 12 meses? Não, esse prazo pode ser prorrogado para 24 ou para 36, conforme alguns requisitos a serem seguidos pela legislação. Em momento oportuno, isso vai ser tratado. Então, isso aqui pode ser prorrogado
para 24, ou até, se for o caso, para 36 meses. Mas isso aqui é assunto de aula vindoura, então não se preocupe por enquanto. Então, por enquanto, você tem que ter em mente o quê? Tem que ter em mente que a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário é o período de graça, é o PG. É o tempo que ele não contribui, mas pode usufruir dos direitos dos benefícios previdenciários devidos. Tem que ter isso em mente. Aí, dando continuidade, vamos verificar o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados os casos de atividades exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência nos termos definidos em lei complementar. Ou seja, é vedada a adoção de requisito e critério diferenciado para a concessão de aposentadoria no RGPS. Tipo, o cara é urbano, o cara é rural, o cara é rico, o cara é pobre, o cara é asiático, o cara é árabe, o cara é negro, enfim, não importa. Você não pode criar critério diferenciado em função disso. A única ressalva constitucional é em relação àqueles trabalhadores que trabalham em condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física. Ah, professor, o que seria isso? No caso, é o pessoal que tem direito à aposentadoria especial. Você já deve ter ouvido esse termo em algum lugar. A aposentadoria especial é aquela que é devida após 15, 20 ou 25 anos, a depender do tipo de atividade que a pessoa exerce. São pessoas que trabalham com atividades bem salubres mesmo. São, por exemplo, pessoal que trabalha em mina de extração mineral mesmo, trabalha com explosivo, trabalha com algum agente químico, biológico ou físico que deteriora a saúde, enfim, são pessoas que trabalham em condições extremas. Por isso elas têm direito a se aposentar com um tempo menor. Por isso que são as condições especiais. Essa é a primeira ressalva. Condições especiais. E a segunda ressalva é uma aposentadoria mais benéfica, né, para os portadores de deficiência, desde que definida em lei complementar. Essa lei complementar, ela foi instituída pela Lei Complementar número 142 de 2013. Então, nesse momento, a gente tem a regra geral para todas as aposentadorias e duas exceções que têm critérios diferenciados. Sendo que a primeira exceção seria a aposentadoria especial, que é o pessoal que trabalha em condição especial. E a segunda exceção, né, a segunda ressalva, puxar a flechinha para ficar mais didático, seria o caso dos portadores de deficiência, que também tem uma forma de se aposentar mais benéfica, né? O que nada mais justo, né? Porque o deficiente no dia a dia já enfrenta uma dificuldade muito maior que a nossa. Não à toa que eles têm direito a cota em concurso público, né? Porque a locomoção, enfim, a vida, o dia a dia do deficiente é muito difícil. Realmente é uma batalha muito grande que eles passam todo dia. Nada mais justo. Aí, dando continuidade, eu vou tratar de algumas disposições que eu achei interessante separar para vocês. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário mínimo. Ah, então quer dizer que todo benefício previdenciário tem que ter o valor de um salário mínimo? Está correta essa assertiva? Não, está errada. Se você marcou certo, você errou. Você não é profissional. Ah, mas como assim? Você acabou de falar isso? Não falei isso. Espera lá. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho terá valor inferior ao salário mínimo. Como assim que substitui? Se o trabalhador tiver que se afastar do trabalho, ficar em casa, repousando, enfim, recuperando suas condições laborativas, condições de saúde, aquele benefício vai substituir o salário dele. Então, tipo assim, substitui o rendimento dele, então o valor mínimo é de um salário mínimo. Ah, mas é só um valor que não substitui. É um benefício que é uma cota por filho, por exemplo. Salário família. É um valorzinho lá pequeno que é uma cota por filho. Ah, então ele substitui o rendimento do trabalhador? Não substitui, então ele pode ter um valor inferior. Então o benefício que substitui o rendimento do trabalhador não pode ser menor que um salário mínimo. Então, muita atenção com essa palavra. Isso é clássico de prova, cai em prova do executivo, cai em prova do judiciário, cai em prova, cai à torta e à direito. Presta atenção nisso. Outro ponto importante. Todos os salários de contribuições considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. É o seguinte, você vai contribuir durante toda a tua vida. Contribui, papapá, depois de 30 anos de contribuição, você vai lá,
tudo feliz da vida, vai no INSS, preenche teu requerimento para se aposentar. Tá contente, tá faceiro, beleza. Como é que é feita a média para saber qual que é o valor do benefício? É só fazer uma média de todos os salários. Mas, poxa, teve salário que você pagou 30 anos. Tem outros lá que você pagaram 29 anos, pagaram 28 anos. Como é que vai fazer? É simples, eles jogam lá no sistema. Hoje, graças a Deus, tudo é informatizado. Você vai ficar mais fazendo cálculo na mão. E todos os valores são corrigidos até a data da entrada do benefício. Aí corrige tudo, se faz uma média dentro dos parâmetros previstos em lei, não é uma média simples, eu já adianto isso, não é uma conta muito simples. E só que, para realizar essa média, todos os salários de contribuições que serviram de base para sua contribuição durante a sua vida tem que ser atualizado. Para quê? Para garantir um valor real, né? Um valor próximo da realidade. Isso é óbvio, mas está previsto na Constituição. Dando continuidade, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios definidos em lei. No caso, isso é importante. O valor real, no caso dos benefícios previdenciários, ele serve para quê? Essa preservação. Preservar o valor de compra. Porque se determinado ano, lá em vamos pegar 2007, ano bom. Imagine lá que o indivíduo ganhava lá R$1.000. Em 2008, se ele continuar ganhando R$1.000, já ele vai ter que cortar, por exemplo, vai ter que cortar o macarrão da cesta básica dele, porque já não vai dar para pagar. Aí se continuar lá em 2020, por exemplo, continuar com R$1.000, eu tenho dó do senhor, porque vai estar passando fome. Por isso que é importante ter esse reajustamento do ano. Por exemplo, a 2007 para 2008 teve 10% de inflação. Então tá, então esse ano vai ser 1.100. Aí do outro ano teve tanto de inflação, vai para 1.200. Foi para 1.214. E assim vai indo. Então esse reajustamento aqui do valor real serve para quê? Para garantir o valor de compra. Nada mais justo. Porque seria uma crueldade não reajustar o benefício dos aposentados e pensionistas. Isso aqui nada mais é do que justo isso. Aí no caso, é vedada. Vedada nada mais é que é proibida, tá, gente? Isso é coisa que a gente aprende no direito. É proibida a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de Previdência Social. Opa, vamos por partes, né? Tem muita coisa nova aqui para vocês. É vedada, é proibida a filiação ao regime geral na qualidade de segurado facultativo. O que é facultativo? Facultativo é o quê? É a pessoa que não trabalha, não ofere renda, não tem rendimento, mas quer participar da RGPS. O cara pode? Pode. Mas como é que ele vai definir o valor que ele vai contribuir? Ele define. Ele define entre o valor mínimo e o valor máximo. O valor mínimo do salário de contribuição, que vai ser a base de cálculo da contribuição, é o salário mínimo. E o valor máximo é o teto da RGPS, que é definido por portaria todos os anos. Geralmente em primeira semana de janeiro, no máximo segunda. Então o facultativo ele faz o quê? Ele escolhe o seu salário de contribuição. Sobre esse salário vai ser aplicada uma alíquota, que vai gerar uma contribuição social. Paga todos os meses. Aí o dispositivo fala que é proibida a filiação ao RGPS na qualidade de segurado facultativo de pessoa participando do regime próprio de previdência social. Regime próprio de previdência social? O que é isso, professor? O regime próprio é aquele do servidor estatutário, servidor público que passou em concurso, que é estatutário, federal, estadual, enfim. Que é, por exemplo, o meu caso. Eu sou servidor público, eu sou regido pela Lei 8.112, sou auditor fiscal da Receita Federal, e eu participo do RPPS deles. Então, professor, você não pode participar do RGPS? Opa, eu não disse isso. Eu não posso participar do RGPS na condição de facultativo. Tipo, sobrou um dinheirinho por mês lá, eu vou contribuir para o RGPS como facultativo. Isso eu não posso. Mas se eu estiver exercendo atividade que me enquadre como segurado obrigatório do RGPS, por exemplo, se eu estiver dando aula, enfim, numa faculdade particular, por exemplo, isso me enquadra como segurado obrigatório. Então eu sou obrigado a contribuir para o RGPS, mas como facultativo eu não posso. Então tem que ficar bem claro isso. Servidor público, vou até colocar em amarelo aqui. Servidor público não pode ser segurado facultativo do RGPS.
facultativo, tá? Ele pode ser segurado obrigatório. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Aí, dando continuidade, a gratificação natalina, que é o nome, que é outro nome dado ao 13º salário, dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Poxa, mas como assim? Então, eu fiz um exemplo aqui numérico para ficar um pouco mais fácil. Em resumo, se a aposentadoria for de R$1.000 de janeiro até novembro e sofre um reajuste de 20% para dezembro, é um caso absurdo, estou fazendo para deixar bem claro, tá? O aposentado receberá a gratificação natalina no valor de R$1.200. Por quê? Porque é o valor proventos no mês de dezembro. Ou seja, o cara recebeu lá do mês 1 de janeiro até o mês 11, o cara recebeu R$1.000 por mês, R$1.000. O cara no mês 12, o cara recebeu 1.200, que houve um reajuste. E qual que vai ser o valor de gratificação natalina? Gratificação natalina vai ser 1.200. Por quê? Porque ela sempre tem base o provento recebido no mês de dezembro. Muita gente acha que a gratificação natalina é uma média do ano. 13º é uma média do ano. Não, não é uma média do ano, gente. É sempre em relação ao valor de dezembro. Tem que deixar bem claro isso. No caso, a aposentadoria pelo RGPS, pelo Regime Geral de Previdência Social, obedecerá às seguintes condições previstas na própria Constituição. Aí no caso, deixa eu até ir para frente, a Constituição ela prevê alguns requisitos para aposentadoria por contribuição, por tempo de contribuição e por idade. Aí no caso, por tempo de contribuição, a regra geral é a seguinte: para a pessoa se aposentar, se for homem, tem que completar 35 anos de contribuição para o INSS. Perdão, para o Regime Geral de Previdência Social. Contribuição agora fica a critério da Receita, né? Receita que arrecada. E a mulher, no caso, 30 anos. Essa é a regra geral. 35 anos homem, 30 anos mulher. Entretanto, há uma mitigação, uma diminuição, enfim, em relação ao professor. No caso, se for um professor homem, o tempo de contribuição é reduzido para 30 anos. E se for mulher, o tempo de contribuição cai para 25. Mas tem que deixar bem claro que é professor de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Professor universitário, não. Professor universitário está aqui. Cai na regra. Pedagogo. Cai aqui. Eu não falei pedagogo, falei professor. Então toma cuidado. Então, professor universitário. Essa regra é regra. Pedagogo de colégio. Pessoal da orientação, né? Sempre chamava você para discutir a bagunça que você fez na aula, né? Então, bons tempos. Então, orientador também. Todo esse pessoal que você tem saudade, é tudo regra geral, tá? Aí, no caso, também tem a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, a regra geral, é 65 anos para homem e 60 aninhos para mulher. E de forma idêntica à aposentadoria por tempo de contribuição, ela também tem uma mitigação, uma minoração. No caso seria o quê? Seria o trabalhador rural. Que essa mitigação é justa. Porque quem exerce trabalho rural, quem já exerceu, que não é meu caso, sabe muito bem que o trabalho rural exige muito mais da condição física até psicológica da pessoa do que um trabalho urbano. Eu não vou nem entrar na celeuma em relação da dificuldade ou não do trabalho, mas o trabalho rural é um trabalho mais forçado. Por isso que quem é produtor rural, quem é garimpeiro, quem é pescador artesanal, enfim, quem é trabalhador rural, se aposenta com 60 anos de idade quando é homem e 55 quando é mulher. Então tem uma redução de 5 anos aqui. De forma análoga aconteceu aqui também com o tempo de contribuição, menos 5 anos. É importante também frisar o seguinte: para aposentar por tempo de contribuição tem que ser observado apenas o tempo de contribuição, idade não importa. Tudo bem? Já para aposentar por idade tem que preencher alguns requisitos, inclusive tempo de contribuição, mas isso está previsto em lei e vai ser assunto de aula futura. Mas por enquanto isso aqui que está na Constituição já está de ótimo tamanho para a aula de hoje. Vamos para as previsões finais do artigo 201, que eu achei bem interessante, que é o seguinte: lá o parágrafo 12, lá no final ele fala: lei disporá sobre o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, o CEIP, para atender os trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria
que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de suas residências, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. O Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, tratado no parágrafo anterior, terá alíquota e carência inferior às vigentes para os demais segurados do Regime Geral de Previdência Social. Aí, no caso, esse CIP ele é o quê? Vou até passar aqui. Ele visa proteger a camada mais baixa da sociedade por meio de adoção de critérios diferenciados que facilitam o acesso das pessoas. Como a gente pode ver aqui na redação, vou voltar, que esse CIP ele abrange quem? Ele abrange trabalhador de baixa renda aquele que é sem renda, que se dedica ao trabalho doméstico, e desde que pertence à família de baixa renda. Ah, mas ele não podia participar antes da Previdência? Podia, sempre pôde. Nunca houve óbice, obstáculo em relação à participação. Só que antes, eles tinham que participar com uma alíquota de 8%, 9% ou 11%, que era a alíquota prevista, para trabalhador de forma geral. Aí com a implantação do CIP, que só veio realmente surgir em 2011 por meio da Lei 12.470, que alterou nosso plano de custeio da Seguridade, e implantou a inédita alíquota de 5% para o segurado facultativo de baixa renda. Ou seja, ao invés de contribuir com 8%, 9% ou 11%, quem classifica dentro do CIP contribui com 5%. 5% do salário mínimo, que é um valor muito baixo, porém o benefício é muito grande, porque a pessoa pode usufruir vários benefícios previdenciários. Enfim, em última análise, o intuito do governo foi o quê? Foi abarcar aquela camada mais pobre da sociedade, que não contribuía sob a desculpa do quê? De não ter dinheiro para participar. Enfim, trouxe muita gente para o regime geral, o que é muito bom, porque vai ter mais gente, agora mais pessoas abarcadas pelo regime geral e pelos benefícios previdenciários. Foi, novamente, uma decisão muito acertada por parte do governo. Agora, finalmente, vamos às questões. Quanto à Seguridade Social e o regime geral de Previdência Social, é correto afirmar que a Previdência Social, por seu caráter necessariamente contributivo, não está inserida no Sistema Constitucional de Seguridade Social? Bem, a questão está indo bem, ó. Quanto à Seguridade Social, é correto afirmar que ele tem caráter necessariamente contributivo, tem mesmo previdência contributiva, você tem que pagar para receber, mas ela não está inserida no Sistema Constitucional de Seguridade? Poxa, a Constituição fala claramente que a Seguridade é composta de previdência, assistência e saúde. Como não está inserido? Claro que está inserido. Está errada a questão. Vamos para a próxima. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá à proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário. Poxa, tá indo bem, né? Não é voluntário, gente, é involuntário. O resto tá perfeito, mas errou no final, é involuntário. Não tem como proteger o trabalhador que pediu as contas. Eu não quero trabalhar. Não quero trabalhar aqui, não gosto do meu chefe. Pô, não faz sentido isso. Tem que ser involuntário. Por isso está errado. Vamos para as próximas. Veda-se, ou proíbe-se, a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio de previdência social. Beleza. Procurador federal pode ser segurado facultativo do RGPS? Não. Auditor fiscal da Receita Federal pode ser segurado facultativo da RGPS? Também não. Em hipótese nenhuma, o servidor público pode ser filiado ao RGPS? Mentira. Ele só não pode como facultativo. Então esse aqui está certo. É essa a regra. Veda-se a filiação na qualidade de segurado facultativo. Só como facultativo, como obrigatório pode. Muita atenção nisso. O sistema de inclusão previdenciária dos trabalhadores de baixa renda deve ter alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados. A gente está falando de CIP, gente. CIP é aquele sistema de inclusão para quem é baixa renda ou quem não tem renda e trabalha em casa, serviço doméstico. É aquela famosa alíquota de 5%. Então tem uma alíquota diferenciada e tem carência inferior também, como prevê a lei. Então está certíssimo, assertivo. E para concluir, nossa última questão. Quanto à Seguridade Social,
É correto afirmar que o regime geral de previdência tem caráter contributivo, filiação obrigatória, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, abrangendo os que participam de regime próprio de previdência? Não. Ele abrange quem trabalha. Tá errado isso, gente. Tá erradíssimo. Bem, pessoal, encerramento da áudio agora. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Até mais.